assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Desde criança, eu já tinha certeza do que eu queria ser. Eu queria ser cantora, eu imaginava, quando eu crescer eu vou ser cantora, eu vou conhecer o mundo, eu vou conquistar a glória que o mundo puder me dar através da música, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui me envolvendo mais e mais na música, foram surgindo oportunidades, né, para cantar, tanto na escola, depois em festivais da canção, em bailes, em festas. E eu estava atingindo aquilo que eu queria, o grande sonho da minha vida, que era cantar. E só que uma coisa que eu não entendia é que, apesar de eu estar fazendo aquilo que eu mais gostava de fazer, que era cantar, eu sentia um grande vazio na minha alma. Eu me sentia verdadeiramente como um peixinho fora d'água, eu não entendia o porquê aquilo acontecia comigo. Bom, assim que eu me converti, né, eu conheci a Fátima antes de me converter, até que Deus fez a obra e eu também me converti. Aí o tempo passou, casamos e eu permaneci na igreja até o momento que ela, por alguns detalhes, algumas coisas foram entristecendo ela e ela aos poucos foi se afastando. A hora que ela percebeu, ela estava fora da igreja. E nesse momento eu permaneci, claro, orando, buscando, pedindo para Deus que ela continuasse, que ela voltasse, né? Mas nesse meio tempo, assim mesmo, eu ainda acompanhava ela. Dali ela começou a participar de alguns concursos de música e todos os concursos que ela participava, ela ganhava. Ela saía sempre em primeiro lugar e isso foi deslizando muito o pé dela, de tal forma que até chegou um momento que ela começou a ter propostas. Puxa, eu canto, eu faço aquilo que eu gosto. De repente, nas festas, quando as pessoas me olhavam, podia imaginar assim, puxa, ela é muito feliz, ela é muito divertida, porque eu estava sempre rindo, rodeada de amigos. Só que quando eu chegava em casa, no meu quarto, eu sentia aquele vazio, invadia completamente a minha alma. E eu não entendia isso. Eu não sentia prazer de viver, eu não encontrava razão de viver. E muitas vezes eu falava com Deus quietinha, lá só eu e Deus, eu dizia, ai Deus, me tira daqui, porque não tem razão viver dessa forma, sem ter objetivo, né, sem ter alegria de viver. Aí nós, com o tempo, Deus começou a prosperar e a gente começou a adquirir, por exemplo, nós adquirimos um apartamento e nesse apartamento era para fazer em várias vezes. E quando desse apartamento, que era para fazer em várias vezes, eu disse para Fátima, nós fomos num culto, eu disse, se Deus nos der esse apartamento quitado, que seria praticamente impossível, eu disse, até o final do ano, era um apartamento para se quitar em 5, 6 anos, eu quitei no máximo em 2 anos. Aí ela disse assim, se Deus der, eu volto para o Senhor, volto para os caminhos do Senhor. Assim, então, parei ela e disse, então tu olha bem o que tu falou, porque Deus vai cumprir. E questão de meses, foi tudo muito rápido, eu ia lá, pagava 5, 6 prestações de uma vez só, reforços que tem, e fui fazendo tudo isso, até o momento que eu cheguei para ela, e ela estava em casa, e eu disse, ó, sabe o que é isso aqui? Levantei as duplicatas, assim, ó, isso aqui é a quitação do apartamento. Assim, agora tu vai ter que cumprir a tua parte. E ela, nesse momento, ela recuou e não cumpriu a parte dela. E ela disse, não, mais um pouquinho, agora vamos curtir e tal. E não quis voltar. Então, ela tinha feito um propósito e a palavra diz que não devemos fazer propósito de tolo.
fiz uma bateria de exames para constatar, para ver se tinha algum problema com a minha saúde, e até então estava tranquilo, estava tudo normal. Só que voltando aos dias depois desse jantar, eu comecei a me sentir mal. E chegou um dia pela manhã, eu acordei, eu fui tentar levantar da cama, eu não conseguia, eu estava muito fraca, estava tudo girando. Meu esposo, eu não podia contar com ele porque como ele é representante comercial, ele estava viajando, ele estava em outro estado. Pensei em ligar para minha irmã, liguei para ela, só que ela não estava em casa, ela estava na faculdade. Eu me vi completamente sozinha. Aí eu chamei um táxi, o taxista chegou, eu fui me segurando coloquei uma roupa e fui me segurando pelas paredes do apartamento onde eu morava, dos corredores, e desci, cheguei correndo no táxi e já deitei no banco de trás e pedi para ele me levar urgente para o pronto-socorro, que eu não estava me sentindo bem. Ele me levou para o hospital, eu cheguei no pronto-socorro, entrei lá e só cheguei lá e já desmaiei. E muitas pessoas, quando iam me visitar lá em casa ou no hospital, elas diziam: volta para Jesus. Muitos irmãos iam lá orar por mim e diziam: volta para Jesus. No fundo, eu até queria voltar, só que eu coloquei uma barreira tão grande entre mim e Deus que eu julgava ela intransponível. Eu dizia: não consigo, eu não consigo mais voltar para Jesus. Jesus não vai me aceitar mais, a igreja não vai mais me aceitar, os irmãos não vão mais me receber. E foi assim. E em uma das vezes que a minha mãe estava cuidando de mim em casa, pois meu marido estava viajando, quando eu acordei pela manhã, eu senti que aquele seria o meu último dia, porque a respiração já estava faltando, eu não conseguia mais respirar direito. E quando a minha mãe passou por frente do quarto e viu eu naquela agonia, com dificuldade para respirar, minha mãe gritou desesperada, se ajoelhou do meu lado e disse: minha filha, pelo amor de Deus, não morre desse jeito. Não parte sem a salvação, sem antes se reconciliar com o Senhor Jesus. E como eu vi que não tinha mais outra saída para mim, que realmente eu ia morrer, que aquele era o meu último instante, eu fiz sinal que sim, que ela disse: eu vou chamar o pastor. Eu fiz sinal que sim. Ela chamou o pastor, em pouco tempo o pastor estava na minha casa com a sua esposa. E quando o pastor chegou lá, o pastor perguntou: o que está acontecendo contigo, minha filha? Aí eu, muito fraca, eu respondi para ele: pastor, fazem 5 anos que eu estou desviada dos caminhos do Senhor Jesus. Eu estou muito mal, eu estou morrendo e eu queria me reconciliar com Jesus, mas eu tenho vergonha de pedir para Jesus me perdoar. Eu queria que o Senhor intercedesse agora por mim e pedisse para Jesus para me perdoar. Eu sei que é muito fácil agora, quando a gente está morrendo, sabendo que está morrendo, pedir perdão para o Senhor Jesus, se reconciliar e partir em paz. Só que foram 5 anos que eu estava afastada dos caminhos do Senhor Jesus, foram 5 anos negligenciando a obra de Deus. E se eu partir agora, eu vou chegar completamente com as minhas mãos vazias diante do Senhor. Eu não tenho nada para apresentar diante dele. Eu queria pedir para Deus que Ele tivesse misericórdia de mim e prolongasse um pouco mais os meus dias, para que eu pudesse fazer a obra do Senhor Jesus, para que eu pudesse levar a palavra de Deus através do louvor. E o pastor orou por mim. Quando eu li essa palavra, eu senti verdadeiramente Jesus falando comigo face a face. Então eu tomei a decisão de entregar minha vida para o Senhor Jesus, que até então eu pensava que eu já conhecia Deus, eu pensava que eu já tinha tido encontro com Deus. Quando alguém dizia: que é aceitar Jesus como Salvador, eu me sentia ofendida por isso, porque eu achava que eu já tinha Deus na minha vida. E quando eu me deparei com essa palavra e senti verdadeiramente Jesus falando comigo, eu decidi entregar minha vida para o Senhor Jesus. E naquele mesmo instante, algo maravilhoso aconteceu comigo. Eu senti uma paz verdadeira, essa paz que a Bíblia fala que excede todo o entendimento. Encontrei o príncipe da paz, Jesus. As pessoas pensam que tem um tempo
não, amanhã eu volto, possa até ficar fraquinho com Jesus, mas não saia da presença dele. Por mais fraquinho que esteja, não saia da presença dele, porque é um risco muito grande. Lá está o diabo para pegar e arrastar a pessoa para a valeta mesmo, e não sabe, a pessoa pensa que sempre vai ter uma chance, que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele vai falando até o momento que a justiça dele começa a operar. E aí, com a justiça dele, não se brinca. E foi isso que aconteceu, Deus teve misericórdia, hoje ela retornou, né? Deus deu graça para nós. Eu acredito que o homem, ele foi feito para a glória de Deus, Deus fez o homem unicamente para a glória de Deus. E o homem, quando ele tenta caminhar distante de Deus, ele pode ter as maiores riquezas deste mundo, mas ele não vai ter paz interior, ele não vai ter razão de viver, porque quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, a gente tem essa alegria, a gente tem a razão de viver, a gente se sente protegido, a gente se sente seguro. Por isso que muitas vezes a gente vê, às vezes nos noticiários, pessoas famosas, pessoas ricas, com tanta fortuna, às vezes tirando a sua vida. As pessoas dizem, puxa, mas ela tinha de tudo. Não, ela não tinha de tudo, ela não tinha o principal, que era Deus na sua vida. Então, portanto, o homem sem Deus, ele não tem vida, ele não tem razão de viver, ele não tem paz. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma palavra que eu quero deixar para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Que o Pai procure em cada um de nós verdadeiros adoradores e que o Pai possa encontrar em cada uma dessas pessoas verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade.